dia. Bom dia. Bom dia. Profissionais da área, sejam bem-vindos ao primeiro seminário da OBO, o primeiro módulo deste seminário, sobre o tema dos sistemas de terras. O meu nome é Eduardo Moreira e reforço aqui o agradecimento à vossa participação. O vosso monitor hoje será o Luís Pinto, a quem eu passarei daqui a pouco a palavra. No entanto, queria definir algumas coisas, algumas regrazinhas mínimas, que era o favor de desligarem o micro nesta fase da apresentação. Na parte final, depois, para as perguntas que agradecemos que vão colocando no chat, e eu vou coletando para, no fim, responder ao máximo possível de perguntas, eu e o Luís Pinto. De qualquer forma, nessa altura também poderão fazer perguntas, portanto, pelo micro, colocando as vossas questões oralmente. E antes de passar ao Luís, só para reforçar, para nos poderem ajudar, eu tenho o link no chat de um pequeno questionário, que é sempre aquela rotina, mas que é importante para nós melhorarmos. Boa sessão e força, Luís. Bom dia a todos, mais uma vez. Vamos então dar início ao nosso seminário sobre este módulo sobre os sistemas de ligação à Terra. Eu penso que grande parte das pessoas que estão aqui já me conhecem, ou o Eduardo também. Eu sou responsável pelo Departamento Técnico na Zona Norte, o Eduardo é o responsável pelo Departamento Técnico na Zona Sul. Hoje vamos falar, como disse, sobre sistemas de terras. Depois, no dia 18 de maio, temos outro seminário sobre sistema de captação e derivação. No dia 2 de junho vamos ter sobre ligação potencial e proteção contra sobretensões. Pronto, nós decidimos dividir, achamos que esta é a melhor forma de conseguirmos explicar tudo o que queremos, não é? E também mais fácil para vocês apresentarem as vossas dúvidas. Assim sendo, vamos então dar início. A agenda de hoje, temos aqui uma pequena apresentação do que é a OBO. Vamos falar um bocadinho sobre o que são os fundamentos das terras, terras de proteção contra raios, terras de proteção terras elétricas, não é? Proteção elétrica, alguns exemplos práticos, fotografias e, por fim, a conclusão. A OBO, o que é a OBO? A OBO é uma empresa que está no mercado desde 1911, já tem uma idade razoável. Em Portugal está há 25 anos, faz exatamente este ano 25 anos. Temos um armazém na zona de Lisboa, mais precisamente no concelho de Sintra, com cerca de 2.500 metros quadrados. As nossas entregas deste armazém para todo o país processam-se normalmente em 24 horas. E somos conhecidos efetivamente por termos esse serviço de excelência no que diz respeito às entregas materiais. Em termos de catálogos, a OBO tem 7 áreas de negócio, ou 7 catálogos. Temos este, que é o sistema de proteção contra as descargas atmosféricas. Temos os caminhos de cabos. Temos sistemas de caixas de pavimento. Temos sistemas contra incêndio e, por fim, temos sistemas de condução de cabelagem e sistemas de aparelhagem. Só uma informação adicional. Nós temos um site novo, desde o final do ano passado, início deste ano. É um site muito intuitivo e muito prático, onde podemos fazer download de catálogos, folhetos, os dados BIM, que agora está muito em voga e cada vez mais irá estar, certificados e declarações de conformidade, fichas técnicas. É muito simples. Mesmo pesquisar produtos, basta colocar no campo de pesquisa e temos acesso logo a toda a informação sobre esse produto, desde manuais de instalação, fichas técnicas, certificados CES, os próprios BIMs, está lá tudo. Começando então com o tema da formação. Como vocês viram, nós dividimos estes seminários em 3. E porquê? Porque o conceito da proteção contra as descargas atmosféricas é por nós visto como sendo um conceito de proteção à quarta potência. Ou seja, o que é isto? Temos 4 pilares fundamentais na proteção contra as descargas atmosféricas, em que um deles é o sistema de terras,
O outro é o sistema de captação, okay? O dito para-raios. Depois temos os sistemas de ligações equitenciais e, por fim, os sistemas de proteção contra sobretensões. Ou seja, basta um deles não estar presente no nosso sistema de proteção para que o nosso SPDA deixe de ser eficaz. Quando projetamos ou quando instalamos, temos sempre de pensar nestes 4 conceitos. Okay? Pronto, fixem este, é mais fácil, porque quando estamos a instalar ou quando estamos a projetar, se faltar alguma coisa, algum destes pilares, digamos assim, algo vai correr mal. Em termos de normas, no que diz respeito à proteção contra as cargas atmosféricas, a norma pela qual a OBO e dentro de partes fabricantes se regem é a norma EN 62305. Okay? Esta norma é dividida em 4. A parte 1, que são os princípios gerais. A parte 2, que é a avaliação de risco ou análise de risco. Depois temos a parte 3, que já é uma ENP, okay? É uma ENP 62305-3, que já está traduzida para português e é na qual nós nos vamos centrar e, no fundo, é um guia técnico de como devem ser feitos os projetos SPDA. E, por fim, a parte 4, que são os sistemas elétricos e eletrónicos nas estruturas. Assim sendo, vamos falar então um bocadinho sobre o que são as terras, ou seja, o que é a definição do sistema terras. Segundo a norma EC 650-826, um sistema terra é a totalidade de ligações e equipamentos elétricos usados para aterrar uma rede, um sistema ou equipamento. E também um elemento condutor que está embebido no solo ou noutro meio condutivo específico que esteja em contato direto com a terra. Isto são definições que todos nós sabemos, não é? Mas qual é que é a função num sistema de proteção contra as cargas atmosféricas de um bom sistema de terra? Ou seja, a principal é escoar as correntes de raio na terra. Fazer a ligação potencial entre os condutores de baixadas. Isto é um ponto importante em que a norma é explícita. Ou seja, quando temos os condutores de baixada no nosso edifício, todas elas devem estar aqui potencializadas entre si. E é através deste condutor de terra que nós vamos fazer essas ligações equitenciais. Ligação equitencial perto de paredes condutoras da estrutura do edifício. Por exemplo, todas as estruturas metálicas que nós temos no edifício, no perímetro do edifício, como revestimentos, coberturas, se forem integradas, ou devem ser integradas, no nosso sistema e devem ser feitas essas ligações equitenciais. E devemos, com uma boa terra, o que nós queremos com uma boa terra, no fundo, é evitar ao máximo o risco de choque elétrico, não é? Que é perigoso para as pessoas, e o risco de uma ignição de incêndio através das faíscas, não é? Da criação de faíscas. As consequências que nós podemos ter no sistema de terras que não seja executado da melhor forma são as seguintes. Sobretensões perigosas na ligação equitencial, não é? Que poderão afetar todo o nosso equipamento elétrico e eletrónico que tenhamos dentro da instalação. A própria destruição das fundações devido à insuficiente superfície de descarga da corrente de raio, ou seja, se não houver contato suficiente com a terra e se estas ligações nas fundações não foram bem executadas, podemos ter esse risco. E também as ligações forem mal feitas com o ferro da armadura, ou seja, falta de ligações de aperto, poderão provocar danos na nossa estrutura. E o acoplamento galvânico devido às altas energias das correntes de raio, ou seja, vai provocar a corrosão quer do nosso elétrodo, quer do ferro da estrutura, digamos assim. Isto são algumas das consequências que podemos ter. E assim sendo, um sistema de terras tem como objetivo proteger a vida, não é? A vida humana,
E através de uma baixa resistividade de terra, vamos ter, de certeza absoluta, um bom funcionamento dos dispositivos de proteção. Veremos também com isso, com uma boa terra, poder conduzir não só uma vez, mas várias vezes essas correntes elevadas à terra, sem que o sistema em si não se deteriore, não é? E depois também devemos ter sempre em conta a questão da corrosão, ou seja, o nosso eletro de terra deverá ser robusto, mecanicamente, e também no que diz respeito à corrosão, para que, passado alguns anos, deixemos de ter esse sistema de terra e os valores aumentem sem percebermos o porquê, não é? Uma das coisas que a norma recomenda tem a ver com o valor de terra, e o valor recomendado é 10 ohms ou menos, ok? E aqui sublinho a palavra recomendo, porque não há uma obrigatoriedade por parte da norma que sejam os 10 ohms ou menos, não é? É uma recomendação, porque por vezes, como nós sabemos, não é fácil atingir esses valores. É claro, quanto mais baixo for esse valor, melhor. No entanto, se nós tivermos 11 ou se tivermos 20 ohms, não é por aí que o sistema vai deixar de funcionar. Há outras coisas tão ou mais importantes, como por exemplo as ligações equitenciais, que não podem falhar comparativamente ao valor óhmico. No entanto, é uma questão importante, mas volto a sublinhar, a norma recomenda e não obriga, ok? Pronto, a questão da terra única é outra questão importante. A terra da proteção, a terra das telecomunicações e a terra do para-raios, do nosso SPDA, deverá ser única. Pelo menos é o que a norma recomenda. Para quê? Para que não hajam diferenças potenciais entre elas. Okay? E depois, uma boa terra também vai nos permitir que não hajam tensões de passo no caso de haver uma descarga atmosférica e estarmos salvaguardados, quer no interior do edifício, quer no exterior, nas imediações do edifício, termos essa questão das tensões de passo reduzidas ao mínimo. Por exemplo, vocês veem aqui isto no fundo é uma fundação de um abrigo de montanha ou um abrigo em campos de golfe. Na Alemanha há muito esta preocupação. Já ocorreram alguns acidentes e, infelizmente, com consequências bastante graves, inclusive pessoas que morreram, que estavam abrigadas durante uma tempestade nestes abrigos e devido a não terem proteção contra as descargas atmosféricas, em alguns casos faleceram mesmo, não é? O que é que podemos fazer para minimizar e para proteger as pessoas nessas situações? Temos aqui um caso simples e muito prático, que é fazer uma malha o mais apertada possível na terra e ligar tudo que é metálico e fazer uma pequena gaiola de Faraday neste abrigo. E assim conseguimos minimizar as diferenças de potencial perigosas. Em termos de norma, a ANP 62305 também nos define os tipos de materiais que nós devemos utilizar na terra. Ou seja, temos aqui os valores para, e são todos valores mínimos, temos aqui os valores para os piquês, que nós normalmente chamamos de piquês, os eletros verticais. Temos aqui o tipo de material, podemos usar cobre estanhado, aço galvanizado por imersão a quente, aço nu também, aço com revestimento em cobre e o aço inoxidável. Pronto, são estes os tipos de materiais que podemos utilizar. Dentro das hastes ou dos piquês, normalmente são utilizados os redondos, não é? Por exemplo, o cobre maciço, circular, o mínimo é 15 milímetros de diâmetro. Para o aço galvanizado, por exemplo, o mínimo é 14. Para o aço com revestimento a cobre ou o aço cobreado, o mínimo também é 14 em termos de diâmetro. Se for aço inoxidável, o mínimo é 15. Se formos para os condutores, vamos ver que temos aqui, por exemplo, para o cobre e cobre estanhado, o mínimo de secção
são 50 mm². Se formos para o aço, já na terra o permitido apenas é os 78 mm² ou o RD10, 10 mm de diâmetro. Em condutores planos, o mínimo são os 90 mm². Normalmente o que se utiliza são os 105 mm², que é a fita de 30 por 3,5. Em termos de aço nu, e aqui o aço nu tem aqui um alertazinho, que é o aço nu só pode ser utilizado dentro das fundações, dentro do betão. Okay? Não pode ser utilizado diretamente na terra. Assim como o aço galvanizado, a norma recomenda que ele, se estiver, ele tem que estar sempre com um recobrimento no mínimo de 50 mm de betão. Ou seja, mesmo quando colocamos na terra, ele deve ter essa proteção contra a corrosão. O aço inox é muito semelhante, só que em termos de condutores planos, o mínimo recomendado são os 100 mm², mas lá está, normalmente o que se utiliza é 105 mm². Depois temos as placas de terra, são placas 500 por 500, 600 por 600, pronto, e normalmente isto tem ou em cobre ou em aço galvanizado que se utiliza. Isto é o que vocês podem utilizar nos projetos, nas instalações, se tiverem um sistema de SPDA, okay? Um sistema de proteção contra as cargas atmosféricas. Em termos de disposição de elétrodos, o que é a norma NP 10305 nos diz? Diz-nos que existem dois tipos de elétrodos. Nós podemos executar a nossa instalação de duas formas. Existe o elétrodo tipo A e existe o elétrodo tipo B. O tipo A, o que é? São sistemas horizontais, ou seja, são condutores planos ou redondos, que são colocados na horizontal. E depois existem os sistemas verticais, os chamados piquetes de terra. Sempre que façamos um arranjo desta forma, estamos a dizer que é um arranjo tipo A. Okay? Depois temos os tipo B, que são os sistemas de terra em anel, okay? Que percorre todo o perímetro do edifício e é fechado, é um anel completamente fechado, e os sistemas de terras de fundações. Isto são arranjos tipo B. Okay? Sistemas de terras tipo A. Temos aqui um exemplo, que é o elétrodo, temos aqui elétrodos verticais, e no fundo este condutor que está aqui está a fazer a equipotencialização dos elétrodos verticais. Neste caso, neste edifício, provavelmente não temos um anel no perímetro, senão seria uma disposição do tipo B. Como é que nós sabemos que comprimentos é que devemos utilizar num elétrodo tipo A? Temos esta tabelinha, que nos diz em função da resistividade do solo e que nos diz em função da classe de proteção que nós definimos para o nosso SPDA, que comprimento mínimo nós deveremos ter. Por exemplo, para uma classe 1 de proteção e com uma resistividade do solo de 3.000 ohms, nós no mínimo vamos ter que ter 80 metros de comprimento do nosso condutor. Ele pode estar disposto na terra de qualquer forma, não é? Desde que tenha aquele comprimento, e depois pode ser conjugado com os elétrodos verticais, como é óbvio, não é? Pronto, ele é instalado sempre no exterior da estrutura do edifício. Os elétrodos, se forem verticais, no mínimo teremos de ter 2. E a escolha é sempre feita em termos de comprimentos, ou pelo menos deveria ser feita sempre em termos, analisando esta tabela da norma. É uma tabela muito simples. Sabendo aproximadamente o tipo de solo e a sua resistividade, chegamos rapidamente ao comprimento que temos. Por exemplo, aqui, para uma classe 2 de proteção, com o solo à volta dos 700 ohms, nós temos aqui um comprimento de 5 metros para o nosso condutor de terra. Bom, isto foi só uma ideia para perceberem onde vamos buscar os comprimentos, que não deveria ser à toa, não é? Deveríamos ter algum rigor na definição destes comprimentos. E aqui temos o exemplo
da instalação de um elétrodo tipo A. O que é que nós temos aqui? Temos aqui elétrodos verticais, não é? Depois temos uma ligação de um condutor horizontal instalado na Terra, que está a fazer a ligação equipotencial entre os elétrodos verticais. E depois temos, por exemplo, uma ligação feita na superfície. Ou seja, por exemplo, imaginemos que temos aqui nesta zona do edifício, não temos terra. Temos logo outro edifício ou temos o terreno do vizinho que não nos permite fazer uma terra. Nós podemos passar este condutor à superfície. Okay? Claro, com as devidas precauções no que diz respeito à proteção mecânica. Pode estar fixo na parede, por exemplo. Nós podemos ter esse condutor na superfície, não temos problemas. Desde que os comprimentos legais do que a norma falam sejam cumpridos. Aqui podemos utilizar desde os elétrodos de terra em aço inox, aço galvanizado, aço cobreado, 250 microns. Podemos usar fita ou também a norma permite tubo de aço galvanizado. Aqui colocamos a fita de aço inox porquê? Porque efetivamente na terra o que deverá ser mais utilizado e o que nós, no nosso caso, recomendamos mais é o aço inox. O cobre, como é óbvio, também é bastante utilizado. No nosso caso, recomendamos mais o aço inox, até por uma questão de preço. E também tem a ver com as normas alemãs, sendo a alemã, o que eles utilizam mais na Alemanha, efetivamente, é o aço inox, diretamente na terra. Temos aqui mais exemplos de tipo de elétrodos verticais, onde temos vários tipos de encaixes entre eles. Okay? Há desde o sistema OMETS, isso é um sistema internacional, não é exclusivo da OBO. O sistema BP, o sistema Standard, tubo de terra e o sistema VS, que é das normas inglesas. Aqui um exemplo de uma ligação de um elétrodo vertical. Temos aqui o nosso condutor horizontal e depois o nosso elétrodo vertical. A ligação feita mecanicamente, não é? com um ligador de aperto mecânico. Tudo isto está na norma, os ligadores de aperto mecânico, ok? Podem ser feitas soldaduras, é verdade, podem. No entanto, às vezes notamos alguma resistência à utilização de ligadores de aperto mecânico, mas tudo isto está na norma e a norma contempla este tipo de ligação, desde que efetivamente depois consigamos fazer, ou tenhamos algum cuidado no que diz respeito à corrosão, e por isso é que temos aqui depois uma fotografia em que todas as ligações que sejam enterradas ou que estejam diretamente no solo devem ser embebidas nesta fita anticorrosiva. Chamamos a atenção para isso, é muito importante. Aqui vou mostrar um pequeno filme de um exemplo de uma instalação de um elétrodo vertical em profundidade. Peço desculpa. Não tem som. Mas vocês podem ver a dificuldade que é, neste caso, o instalador está bem equipado e consegue colocar dois elétrodos verticais. Eles são infecháveis, digamos assim, eles encaixam uns nos outros e podemos aumentar bastante o seu contato com a terra, aumentando o seu comprimento em profundidade. O caso deste é um elétrodo standard. Nós vemos aqui as ranhuras e vocês já vão ver como é que o encaixe vai ser feito e como é que ele encaixa na perfeição, sem qualquer tipo de problemas e sem pôr em causa a continuidade elétrica. Cá está, fiz um pequeno exemplo. Outra forma também de fazer, e é, por exemplo, recomendado
para terras de equipamentos exteriores, em zonas, por exemplo, com o subsolo preenchido, onde a profundidade dos piquetes poderá interferir com canalizações, como, por exemplo, há semáforos, iluminação pública, armários de rua. Podemos fazer um pequeno tapete em malha de cobre, que depois poderá estar embebido com melhoramentos de terra, neste caso o nosso é o OEC 25, em que nos permite também reduzir as tensões de passo. Okay? No fundo, isto é um incremento à nossa malha de terra. Passando para os sistemas de terra tipo B, o que é que nós temos? Temos os eletros de terra em anel, e aqui, quando tivermos um eletro de terra em anel, no mínimo 80% desse elétrodo, ou desse condutor, tem que estar em contato com a terra, e vocês já vão perceber o que é isto de estar em contato com a terra, os 80%. Aqui temos um exemplo de uma baixada, temos aqui a ligação ao nosso anel, ok? E cá está novamente o cuidado que devemos ter sempre quando temos o contacto entre dois metais, ou entre dois condutores, devemos ter sempre este cuidado. Fita anticorrosiva a embeber essa ligação. Aqui temos a disposição do elétrodo em anel, em que temos aqui o primeiro exemplo, e o que é que a norma nos diz? Deveremos estar distanciados do nosso edifício cerca de 1 metro, e a profundidade poderá variar, o mínimo será os 0,5 metros, ok? E poderá variar entre 0,5 a 1 metro de profundidade. Isso depois também depende, e aqui a norma fala, e não tem tanto a ver com o nosso país, mas se calhar países mais frios, tem a ver que nós devemos colocar o nosso anel mais profundo se houver risco de congelamento com a umidade da nossa terra, não é? Da zona onde está o eletro. Se houver esse risco, nós devemos colocar o mais profundo possível. Em Portugal não parece que haja esse risco, por isso os 0,5 metros de profundidade será o mínimo a que devemos instalar. Depois temos aqui o outro exemplo, em que temos a distância ao nosso edifício de 1 metro, temos a profundidade de 0,5 e temos os 80% em contato com o solo. Porquê? Lá está. Podemos também ter os outros 20% não enterrados. Ele pode ser colocado à vista, digamos assim, numa parede, outra situação em que não consigamos, neste lado do edifício, ter acesso à nossa terra, podemos passar o condutor numa parede, numa fachada, se for possível, para que consigamos fechar o anel. Pronto, isto é permitido. Só temos aqui que garantir que os 80% estão efetivamente na terra. Este tipo de anel, este tipo de arranjo, tipo B, normalmente é o mais utilizado em situações em que nós já tenhamos, em que sejam edifícios já construídos, não é? E também é preferido quando tenhamos uma gaiola de farda, que facilita-nos a interligação entre os anéis, os piquês verticais. Pronto. Outra situação onde é preferível o tipo B de terras, no sistema em que tenhamos terrenos com muita rocha à superfície, ok? O mais recomendado nestes casos é o elétrodo de terra tipo B, mais especificamente até o elétrodo de terra das fundações. Cá está. Em termos de materiais, é exatamente a mesma coisa. Temos os elétrodos verticais, toda a gama, desde o inox ao galvanizado ao cobreado, até o condutor de fita de aço inox, que é por nós mais recomendado. Temos aqui um exemplo, onde temos aqui o nosso sistema de captação, e depois a ligação, neste caso, a ligação à terra, ao nosso anel de terra que está no perímetro. Neste caso, temos também elétrodos verticais, que são opcionais, okay? É recomendado pela norma. E o que é que a norma recomenda? Recomenda que o elétrodo vertical seja colocado sempre junto à nossa baixada, ou seja, ao nosso condutor de descida que vai fazer a ligação ao sistema de captação. Pronto, isso é uma boa prática, é também uma recomendação da norma,
não uma obrigatoriedade para o eletro de terra tipo B, ok? Passando para o eletro de terra de fundações, que é aqui que nós mais nos centramos e é o que é mais utilizado, porque efetivamente tem muitas vantagens. Temos aqui um exemplo, em que temos o nosso condutor instalado na fundação, juntamente com o ferro da armadura, e depois a transição para o nosso quadro elétrico ou para a nossa barra coletora de terras. Ok, temos aqui um exemplo com a respectiva legenda, cá está, e tudo o que é na terra, aqui temos, neste caso é uma baixada à vista, a baixada não está embebida nos pilares, neste caso é uma baixada à vista, mas temos na mesma ligação ao interior da nossa fundação ou da nossa terra de fundações. Temos aqui um exemplo prático de uma terra de fundações não isoladas. E aqui o não isoladas, vocês vão perceber o porquê não isoladas. Estamos a falar, quando dizemos não isoladas, estamos a referir ao cimento, ao betão. Muitas vezes ainda apanhamos muita gente, ou por falta de conhecimento, que efetivamente, quando lhe dizemos, não, deve fazer a sua rede de terras, as fundações, se o edifício for novo, se for construir edifício de raiz, deve instalar os condutores de terra nas fundações. Mas o cimento ou o betão ele vai nos isolar da terra. É verdade e é falso. Depende. Grande parte da construção é feita com betão, que efetivamente não é um isolante. E nós, ao estarmos a colocar o nosso condutor nas fundações e interligá-lo com o ferro da armadura, estamos a criar uma base de contato com a nossa terra muito grande. Efetivamente, se não for um betão isolante. A norma recomenda que este condutor seja ligado ao ferro da armadura de 2 em 2 metros. Isto é muito importante para evitarmos problemas futuros, como falámos logo no início. E depois, no que diz respeito à compatibilidade eletromagnética, vamos ter uma compatibilidade muito elevada no nosso edifício. Em termos, principalmente em edifícios com muita eletrónica, é bastante importante fazer este tipo de ligações ao nosso ferro da armadura. Aqui, o que é que nós temos? Temos as nossas baixadas, okay, de X e X metros. Iremos falar nisso depois no próximo módulo, relacionado com as baixadas. Outro exemplo de um edifício com uma área já bastante grande. Temos aqui, por exemplo, uma malha de 20 por 20, que é a malha máxima recomendada pela norma. Também as malhas têm a ver com o tipo de edifício, têm a ver com o nível de proteção que nós definimos para o nosso edifício. E temos aqui tudo feito com ligações de aperto mecânico. Cá está mais alguns exemplos. Sempre a ligação ao ferro da armadura, sempre possível. 2 em 2 metros, por exemplo. Aqui temos uma equipotencialização de toda uma sapata, antes de ser betonada. Foi feita todo este condutor, foi colocado no perímetro. E, no fundo, o que nós podemos dizer numa rede de terras fundações é que toda a nossa armadura é o nosso eletro de terra. Este condutor que nós passamos aqui, basicamente é um condutor equipotencial, que está a equipotencializar toda a nossa estrutura. Aqui outro tipo, em que temos só o lintel, não é? Em que o nosso condutor está novamente a equipotencializar todo o ferro. E depois temos aqui a saída, ok? Temos aqui todas as saídas, X em X metros, que são as baixadas, possivelmente vão ser as baixadas que vão levar até à captação, o nosso condutor de baixada.
Também poderá servir, como é óbvio, para colocarmos o nosso eletroterra vertical, que é recomendado ser instalado junto de cada baixada. Cá está aqui uma ligação de aperto mecânico, uma ligação franca. Outra questão importante é que dentro do botão, condutores em aço, sem qualquer tipo de problema, fora do botão e a transição do botão para a terra, devemos ter sempre cuidado com essa transição e deverá ser feita sempre em materiais nobres, por exemplo, o aço inoxidável, 316, ou o cobre, ou então envolvemos o nosso condutor, se não tivermos opção e tiver que ser em aço, por alguma razão, aço galvanizado, envolvemos o nosso condutor com aquela fita anticorrosiva, 20 a 30 cm para dentro do botão e 20 a 30 cm para fora do botão. E temos o nosso problema minimizado, pelo menos. Não é? Em termos de instalação, era aquilo que eu dizia há pouco, é muito importante integrarmos toda a nossa armadura da fundação com o nosso eletroterra. Okay? Não o façam só fazendo uma ligação com o arame. Podem fazê-lo x metros para ajudar a instalação, mas depois tentem cumprir ao máximo a ligação franca com ligadores de aperto mecânico, como nós vemos aqui nesta fotografia. Isto aqui é um mau exemplo, este ferro, este arame, para ligar ao nosso ferro de armadura. Como é que fazemos a transição, uma vez que temos a nossa terra toda embebida, não é, nas fundações, deixamos de ter acesso a ela? Como é que pode ser feita e como é que deve ser feita essa transição? Essa transição deverá ser feita através do que nós chamamos um ponto fixo de terra. Isto não é mais do que uma pecinha em aço inox, 316, lá está, ok? Em aço inox, que é colocada junto à cofragem, é ligado com o ligador de aperto mecânico ao nosso elétrodo, ao nosso condutor, neste caso ao nosso condutor que está dentro das fundações, e depois tudo isto é betonado. Depois de betonado, tiramos esta tampinha laranja e o que nós temos é aqui este acesso, temos um terminal M10 ou M12, em que podemos ligar o que nós quisermos. Estes pontos de terra, por exemplo, numa indústria, é uma boa prática deixar vários pontos de terra em locais estratégicos. Okay? Porquê? Porque a qualquer altura podemos ter que fazer uma ligação potencial de uma máquina, de uma estrutura metálica, o que for, e temos esse ponto de acesso na nossa instalação. Principalmente em instalações muito grandes, com áreas muito grandes, é importante deixarmos este ponto de acesso espalhado pela nossa instalação. Outro exemplo, em que temos um emalhado e temos um edifício que os seus elementos construtivos são pilares metálicos, vigas metálicas, estruturas metálicas, por exemplo. Uma boa prática e o que deve ser feito, com custos bastante reduzidos, é fazermos a nossa rede de terras nas fundações, eletroterras tipo B, e depois, na zona dos pilares, deixar uma puxada, deixar um condutor. Para quê? Para fazermos a equipotencialização a esses pilares metálicos. Okay? O que é que nós fazemos com isto? Primeiro fazemos a ligação equipotencial do pilar. Estamos a equipotencializar o pilar. Depois, podemos utilizar estes pilares como baixadas ou como condutor de descida, fazendo a ligação na parte superior, junto à cobertura, ao nosso elemento captor. Isto é permitido pelas normas, são chamados condutores naturais ou baixadas naturais. E depois temos uma secção brutal, não tem nada a ver com o cabo de 8 ou o cabo de 10. Temos uma secção brutal em cada uma das descidas. Para terem uma ideia, uma equipotencialização bem feita de um edifício todo metálico, e nós temos, principalmente em zonas industriais, os edifícios são feitos, grande parte deles são assim, consegue-nos dar um nível de proteção, confere ao edifício um nível de proteção
muito superior ao nível 1 de proteção, que é o nível máximo. Ou seja, é uma gaiola de Faraday perfeita. E depois é assim, o que é que nós gastamos? Gastamos material nos condutores de terra, mas isso já teríamos que gastar. E depois fizemos só a ligação, só fizemos uma boa equipotencialização de toda a estrutura. Vê-se muitas vezes instalações em que temos a nossa terra, depois passamos condutores de terra, de baixada, na estrutura metálica até à cobertura, e depois na cobertura ainda temos hastes captoras ou temos para-raios, se as coisas forem pensadas de raiz e de início, nada disso é necessário. Okay? Podemos fazer uma instalação muito simples, desde que todas as ligações equatoriais estejam bem feitas. O tipo de materiais que nós usamos nas terras é muito simples. Não são materiais complexos, não é uma confusão, digamos assim, de referências nem de materiais. Por exemplo, temos os condutores, não é? Temos um espaçador que pode ser colocado ou não, dependendo também da dificuldade que estejamos a ter a colocar o nosso condutor, que é para fazer a orientação ou para ajudar na orientação da fita. Temos os nossos ligadores de uma cruzeta fita-fita. O que é que ele faz? Faz união e faz a derivação da fita. Depois temos um ligador para fazer a ligação ao ferro de obra. Este é um ligador que vai desde 6 a 22 mm, a 22 mm de diâmetro do ferro de obra. Ou seja, nós com este ligador não precisamos estar preocupados se o ferro tem 8, ou tem 10, ou tem 12, ou tem 16. Não, com isto cobrimos quase uma grande gama do ferro que nós normalmente temos em obra. E depois temos um condutor, um ligador fita-cabo, por exemplo. Mas isto depois também vai da perícia do instalador. Nós, por exemplo, com este ligador diagonal, eu diria que fazemos tudo. Nós conseguimos ligar aqui uma fita a outra fita, conseguimos ligar uma fita a um condutor redondo, conseguimos ligar um condutor redondo ou condutor plano a um ferro de obra. Okay? Quase com uma fita e com este ligador, quase que fazemos a nossa obra. Depois temos os elétrodos verticais. Okay? Depois temos aqui, em função do tipo de elétrodo, temos aqui a respectiva ponteira. Isto tem a ver também com o tipo de solo que nós temos. Há uns que facilitam mais a penetração do elétrodo na terra do que outros, e em função disso nós temos que escolher a respectiva ponteira que irá encaixar no elétrodo. Os elétrodos, o mínimo de revestimento de zinco que terão que ter são 60 microns. Nós temos alguns que chegam até aos 130 microns, para terem uma ideia. Depois temos aqui outro exemplo de uma caixa de teste. É uma caixa em PVC que tem uma capacidade de carga de cerca de 5 toneladas. Isto é uma caixa, por exemplo, para fazer a interligação entre o nosso sete de terra de fundações e as nossas baixadas, por exemplo, e também com os elétrodos de terra verticais. Okay? E temos sempre acesso aqui à nossa terra, até se quisermos melhorar ou se quisermos acrescentar elétrodos verticais, nesta caixinha temos sempre acesso à nossa rede de terras. Por fim, o que é que nós precisamos para completar a nossa malha ou a nossa rede de terras? Das barras coletoras de terras ou barras equipenciais. Temos uma panóplia muito grande, desde barras do tipo industrial, desde barras com ligador amovível, e as barras mais simples para as ligações equipenciais. Temos também os ligadores bimetálicos, que isto é muito importante, quando queremos fazer a transição do aço para o cobre. E isto é importante e devemos ter sempre em conta, não ligar dois materiais diferentes, neste caso o cobre, com o aço galvanizado. Se for o aço inox, já podemos ligar com todos, ou seja, nós podemos ligar o aço inox com alumínio, com o cobre e com o aço galvanizado, sem ter grandes preocupações com isso, okay? Porque o aço inox permite ligar com todos estes materiais. Por fim, temos um pequeno guia no que diz respeito à rede de terras fundações.
é uma monofolha onde, com algumas questões ou alguma descrição simples da nossa malha terra, nós podemos escolher os materiais. Como veem, estamos a falar de meia dúzia de componentes. São muito simples e é muito fácil de definirmos, digamos assim, os nossos materiais para a nossa rede de terras nas fundações. Nós depois, no fim, enviaremos este pequeno guia para todos. Pronto. Há pouco falámos nas fundações não isoladas. Mas, por vezes, acontece, já todos, de certeza, já se depararam com isso, em que as fundações podem ser isoladas. Pode-se dar o caso das fundações serem isoladas, e aqui vou a esta primeira apresentação, que é, podemos ter um betão impermeável, ok? Temos betumes de impermeabilização, por exemplo, membranas bituminosas, folhas plásticas, isolamentos térmicos no perímetro. O que é que isto vai fazer? Isto vai fazer com que a nossa resistência de terras aumente bastante. Okay? Nestes casos, o que é que deve ser feito? Temos aqui um exemplo. Temos na mesma a nossa malha nas fundações, aqui interligada com o ferro da armadura, e depois deve ser feito um anel no perímetro, okay? Que deve ser interligado de 20 em 20 metros à nossa malha de terra nas fundações. No caso de um edifício em para-raios, se o edifício tiver proteção contra as escadas atmosféricas, então essa ligação com o anel no perímetro deve ser feita em função do nível de proteção que nós escolhemos para o nosso edifício. Por exemplo, nível 1 de 5 em 5 metros, nível 2 de 10 em 10, nível 3 15 em 15 ou de 20 em 20 metros deverão ser feitas essas ligações. Isto é um cuidado que se deve ter, porque efetivamente pode acontecer. Nós, nos nossos projetos que apoiamos e que suportamos, mesmo com os instaladores, o que nós fazemos sempre é efetivamente fazer a malha nas fundações e deixar sempre, como nós vimos num exemplo acima, pontas em aço inox para o exterior do edifício. Poderão servir como baixadas, poderão servir como melhoramento de terras, caso efetivamente a resistência aumente devido ao tal isolamento que seja colocado nas fundações. E isto é sempre uma boa prática a ter. E nós contemplamos sempre essa situação para não deixarmos apenas o eletro de terra nas fundações que possa eventualmente ser isolado. E muitas vezes o instalador também não sabe que tipo de betão é que a construção civil está a utilizar. Pronto. Temos, para fazer a transição do betão, quando temos esse betão isolado, e quando é preciso vedar, por exemplo, estamos a falar de tanques onde seja preciso haver uma vedação para a água, né? Isolar completamente da água, existem estas membranas ou colares que são colocados para fazer a transição do nosso condutor do interior do betão para o exterior. Existe para condutor redondo e também para condutor plano. Okay? Isto é possível. Podemos fazer diretamente essa transição sem qualquer problema, garantindo a estanquicidade na mesma da fundação. Bom, temos aqui o exemplo. Esta fotografia é retirada também da norma, em que temos as nossas fundações, temos o nosso condutor de ligação potencial às fundações, e depois temos a transição para o nosso condutor que está diretamente no solo. Outro exemplo de um arranjo ou de um eletro tipo B são, por exemplo, centrais fotovoltaicas, que são instaladas em terreno, não é? No terreno mesmo, em que temos malhas, não é? Temos malhas muito grandes, porque também são instalações que ocupam uma área muito elevada. A resistência de terra recomendada é na mesma os 10 ohms, okay? Aqui nada muda.
O tipo de materiais utilizado também neste tipo de instalações são exatamente os mesmos que vimos há pouco, que está na tabela 7 da norma NP 62305. E aqui, para sistemas muito extensos, digamos assim, para áreas muito grandes, a norma também diz que podemos passar então de 20 para 40 metros, em termos de malha de terra. Passando para outro tipo de instalação, por exemplo, parques fotovoltaicos. Os parques fotovoltaicos, para terem uma ideia, são um dos grandes consumidores de condutores de aço nas fundações. Temos aqui a nossa fundação do edifício. Toda a armadura é equipotencializada da fundação da torre. Existe depois um condutor de terra que vai estar diretamente no solo, que vai interligar com as fundações do nosso edifício de comando, ou nosso edifício de recepção da energia, digamos assim. Temos aqui um exemplo prático. Para terem uma ideia, uma fundação deste tipo de uma torre eólica leva centenas de metros de condutor, de fita. Como vocês podem ver aqui, eles não facilitam. Temos as ligações certamente de 2 em 2 metros. Temos vários anéis. É claro que o que nós vemos aqui também tem a ver com o nível de proteção que eles exigem para este tipo de instalação. São instalações que estão muito expostas. O risco é muito elevado. Normalmente estão em zonas montanhosas e altas, não é? Em que o risco de ocorrer uma descarga atmosférica é muito grande. E eles não facilitam. E as fundações, efetivamente, são todas feitas desta forma. Para concluirmos, o sistema de terras tipo A é um sistema de terra de profundidade e radiais. Onde é que eles são mais utilizados e mais práticos a sua utilização? Por exemplo, edifícios pequenos, sem proteção contra raios. Há edifícios que efetivamente já estejam construídos e nós não tenhamos uma grande forma de fazer um anel ou fazer as terras nas fundações. Depois temos os elétricos de terras tipo B, que no caso de edifícios existentes e consigamos fazer um anel no seu perímetro, é uma boa opção. Okay? Mas a terra de fundações é o que nós privilegiamos sempre, por várias razões. O seu handicap, e também os tem, não é? Também tem questões que os instaladores, quando falam connosco, nos dizem, e nós temos que constatar que é uma realidade, que é o facto de, por vezes, quando chegam à obra, a construção civil já avançou de uma forma que depois já não é possível fazer nas fundações. No entanto, nós cada vez mais vemos os construtores civis alertados para esta situação e cada vez mais consegue-se fazer as coisas logo de raiz e bem feitas, digamos assim. Isto porquê? Porque, efetivamente, a rede terra de fundações tem inúmeras vantagens. Desde a otimização da compatibilidade eletromagnética, ou seja, o nosso edifício fica com uma compatibilidade eletromagnética muito grande. Okay? Em termos de duração do nosso elétrico de terra, ele irá ter a duração do edifício. Não estamos preocupados daqui a 10, 15 anos, em solos mais agressivos, até pode acontecer que seja menos, o nosso elétrico de terra tenha desaparecido. Em termos de variação da resistência, do valor da resistência, é muito pequena ou inexistente mesmo, ou seja, a resistência que nós consigamos depois da conclusão da obra concluída, vamos ter essa resistência praticamente para o resto da vida útil do edifício. Depois as fundações também aumentam o comprimento do elétrodo, ou seja, sempre que fazemos uma ligação ao ferro da armadura, vamos aumentar o nosso comprimento do elétrodo, que passa a ter mais um condutor de terra, digamos assim. E depois o contato com a terra é enorme, é toda a base do edifício que está em contato com a terra, será esse a nossa área da terra, digamos assim.
Por todas essas razões nós apostamos, e não somos só nós. Para terem uma ideia, na Alemanha é obrigatório, em todos os novos edifícios, existe mesmo uma norma, em todos os novos edifícios é obrigatório fazer terras de fundações. Okay? Só não se faz terra de fundações, efetivamente, nos edifícios é que isso não é possível. Mas estamos a falar de edifícios, uma moradia, por exemplo, é obrigatório fazer terra de fundações, e estamos a falar da Alemanha, okay? Não estamos a falar de Portugal, como vocês sabem. Pronto, isto foi o nosso primeiro módulo, no que diz respeito à terras. Obviamente que haveria mais para falar. Nós restringimos aqui à questão da proteção contra as escadas atmosféricas. Nos seguintes módulos iremos falar então das baixadas e das interligações com o nosso sistema de terras. Não sei se têm alguma questão. Eduardo, não sei se tens alguma questão. Sim, temos aqui uma questão e uma pergunta, uma questão que não é ligada à técnica, é uma questão de apoio. Nós vamos disponibilizar no fim a apresentação e também, em princípio, no YouTube também está disponibilizada a gravação, podem ver. Pode ser vista a gravação da sessão de hoje. A questão que foi colocada foi relativamente aos pontos de acesso de terra espalhados numa indústria que recomendamos. E agora começam a chegar mais perguntas, mas a questão é como é que se liga uma máquina ao ponto de acesso de terra embebido na parede? A máquina não devia estar protegida pela cabelagem de alimentação? O que é que me poderei dizer sobre isto? É verdade que a máquina tem em princípio, no regime de terra do TT, terá que ter um cabo da terra de proteção. Mas, de qualquer maneira, numa indústria, as máquinas têm diversas potências e há máquinas que exigem mesmo uma ligação direta. Uma ligação direta, até por questões de compatibilidade. Uma máquina pode poluir muito a rede a nível de ruído e isso, a medida de proteção passa por uma boa ligação à terra. Lembro que as máquinas da informática, digamos, dos servidores, que são ligados com os cabos de alimentação, possivelmente levam o cabo de proteção. De qualquer maneira, toda a estrutura é reforçada com outra ligação à terra. Portanto, isto é tudo uma questão de prever o futuro em termos de instalação e ter o ponto de acesso à terra. Penso que considera a resposta, portanto, à questão que foi colocada. Há aqui uma questão também que não tem resposta, mas é bem colocada, é pertinente. Para quando a obrigação em Portugal das fundações? O eletro de terra de fundações, para quando? Luís, não sei se sabes alguma coisa das normas. Não, para já não tenho conhecimento, nem tenho conhecimento que isso seja, que vá ser obrigatório, não é? Pelo menos no futuro próximo, mas também como nós copiamos as normas todas, não é? É possível que um dia destes tenhamos essa norma também implementada em Portugal, mas não é no futuro próximo, certamente. Não é. Eu acho que aqui é mais uma questão da iniciativa da engenharia, na parte do projeto, para obras novas, definir. Portanto, primeiro ficarem conscientes e convencidos que realmente estão a praticar a melhor técnica. Depois é uma questão nos projetos que façam poderem implementar o sistema. Nós andámos nisto já há 20 anos, portanto, começou o grande impulso foi o Euro 2004, a construção dos estádios para o Euro 2004, onde com as ações de formação que fizemos na altura e com a execução de projetos e obras efetivamente tratados a nível dos estádios, passou-se o conhecimento também para a construção civil e chegámos a ter, na altura, era usual fazermos tours pelo país fora a explicar como é que se montavam os sistemas, porque qualquer empreiteiro fazia uma obra e já tinha essa consciência disso. Tinha consciência, primeiro, porque uma vantagem que não foi abordada, a vantagem económica, é que quando se faz uma instalação com fita de aço nas terras, compra-se o material em princípio uma vez, ninguém o vai roubar para
para ele vender à sucata. Quando é cobre, já assisti cobre enterrado a desaparecer, portanto, não era porque o cobre era fraco, mas era porque alguém foi lá buscar. Portanto, isso são custos muito grandes na parte da concessão de obra. Depois há outra questão também, que é uma questão económica, no fundo, que é queremos investir, tirar gastar tanto em cobre e recursos para tirar da terra, depois voltá-lo a colocar, mas pronto, isso é um bocado filosófico. Outra pergunta, qual a distância mínima entre elétrodos para podermos considerar terras separadas? Eu não sei, 20 metros, pelo menos, não sei se há nas normas alguma especificação, mas em termos de... Assim, essa é uma questão um pouco difícil e não sei se terá resposta. Depende da restritividade do terreno também, não é? Pois é isso, depende muito de muita coisa. Por No exemplo, terreno de pântano, se calhar 100 metros é capaz de haver... e não é só isso. Para terem uma ideia, a norma 7235, e mais para a frente iremos falar nos próximos moldes, diz o seguinte: nós podemos ter uma sobretensão do tipo 2 na nossa instalação se ocorrer um raio até 2 km de distância do nosso edifício. Ou seja, se nós até 2 km podemos ter uma sobretensão, ou seja, a condução, não é? Se nós tivermos duas terras separadas, mesmo que sejam 20 metros, certamente vamos ter diferenças potenciais nessas duas terras. Por isso é que a norma recomenda, sempre possível, fazer a interligação entre as terras. Quando isso não é possível, existem equipamentos como os explosores que conseguimos separar as terras durante a utilização normal do edifício, não é? Mas se houver uma descarga atmosférica, essa impedância elevada que separa as duas terras, no fundo, deixa de existir e coloca essas duas terras que deveriam estar separadas, mas momentaneamente, se houver uma descarga, mantém-nas ao mesmo potencial. Bom, isso pode ser feito por aí. Agora, dizer que é 20 metros, ou que é 30, ou que é 100, tem muitas variáveis para depender. Aqui outra questão, que é a questão dos contactos, a questão de como é que podem ter os nossos contactos. No slide a seguir vão ter o nosso e-mails e também vão ter, se quiserem pegar numa câmara no telemóvel, tirar uma fotografia ao código QR, ficam logo com os nossos contactos. No slide agora a seguir. Relativamente a uma pergunta que está aqui também, que é, por exemplo, qual o valor de uma instalação para uma moradia para a terra em fundações. Eu não sei que o valor deve ser o valor da resistência da terra, não é? Que é à partida, se for o valor económico, o orçamento também é baixo. Mas de qualquer forma, o valor da resistência da terra será sempre recomendado. Os 10 ohms não é obrigatório, porque depois nós sabemos que temos lá o diferencial para contrabalançar isso. Mas a experiência também o que nos diz é que sempre que temos um eletro de terra efetivamente nas fundações, a resistência anda sempre muito perto de zero. 0, qualquer coisa, 1, 2, 3 ohms. É essa a experiência que nos passam os instaladores que fazem este tipo de instalações. Anda sempre nesses valores. Outra questão que é... Outra questão não é questão. Foi que o colega que fez a questão da obrigação, de perguntar da obrigação das terras, a preocupação dele é muito lógica, que é cada vez há mais domótica, não é? Nas habitações, nas casas, nos edifícios, e a rede de terras é muito importante. E é verdade, é das coisas mais importantes que nós podemos ter numa instalação elétrica de proteção, é pensar nas terras, umas terras bem feitas. O valor da resistência não será a coisa mais importante, o que é mais importante é a equipotencialidade. Para todos, para a saúde das pessoas e dos equipamentos. Sim, isso foi como mencionei há pouco. Efetivamente, o valor é importante. Ninguém está aqui a dizer que o valor óhmico das terras é importante. Mas, mais importante que o valor óhmico das terras são as ligações equipenciais. Fiquem cientes disso. E daí as ligações equipenciais serem um dos pilares da proteção contra as descargas atmosféricas. Okay? Posso continuar? Não sei se há mais alguma questão. Não há mais questões? Bom, aproveito só para... Nós estamos a preparar, e eu penso que já vamos conseguir enviar, agora quando vos enviarmos esta apresentação, estamos a preparar o manual técnico, que eu penso já está praticamente concluído, mas nunca está concluído, vamos sempre
melhorando, que é o manual, um pequeno resumo, muito, muito prático e sem complicar muito, da norma NP 62305, e é um manual prático. Isto porquê? Porque depois no final, se isto abrir, o que é que nós temos? Temos exemplos práticos de instalações de proteção contra descargas atmosféricas. Começando pelas terras, por exemplo, para vocês verem alguns exemplos. No fundo, a ideia é facilitar a vida ao instalador e também ao projetista. Temos aqui um exemplo de uma malha equipotencial, de uma rede equipotencial dentro do edifício, em que temos todas as pecinhas que necessitamos. Não sei só o Eduardo se consegue perceber. Está visível, não se vê o detalhe, não se vê em detalhe, mas vê se já se consegue ler os números da legenda. Isto é um manual que nós estamos a preparar e vamos mandar-vos em PDF. Iremos ter também impresso, que iremos disponibilizar com imensos típicos de instalações que nos deparamos todos os dias no nosso dia-a-dia, neste tipo de instalações. Temos aqui um exemplo, aqui um bom exemplo do que é a transição de uma malha, de uma fundação isolada, em que temos o tal vedante, para passar para o condutor que está no solo, e vemos aqui como é que é instalado. Ou seja, com este manual, digamos que qualquer um está preparado para fazer uma instalação de rede de terras. Temos aqui a terra de um gerador, por exemplo, só com piquet. Uma terra, vamos ver aqui, por exemplo, uma terra de fundações, uma junta de dilatação. Isto também é outra questão que nos colocam muito. Quando temos as fundações, como é que fazemos as juntas de dilatações? Nós temos que passar a fita, o nosso condutor. Temos aqui um exemplo prático, com os respectivos acessórios, tudo direitinho. Okay. Uma subida num pilar metálico. Pronto, isso são alguns exemplos para vocês perceberem. Cá está uma fundação e com o respectivo material. A parte dos desenhos ainda não está traduzida para português, mas penso que nesta fase não será importante, mas a ideia é nós irmos sempre acrescentar, à medida que surjam novos pormenores, iremos sempre acrescentar a este manual. Pronto, fiquem aqui com a ideia que ele existe, nós vamos enviá-los nesta fase e iremos sempre atualizá-lo. Pronto, alguma questão que tenham, têm o meu contacto e o contacto do Eduardo Moreira. Deixa passar a seguir o slide. Deixa passar o slide dos contactos. Passa o slide dos contactos. Ninguém quis perguntar. Está no fim, exatamente aí. Se quiserem tirar uma com a câmara, ficam o QR, ficam com o cartão de visita. Sim, está aqui uma pergunta. Se vamos disponibilizar. Sim, temos os desenhos em CAD. Quem necessitar, nós também disponibilizamos os desenhos em CAD sem qualquer tipo de problema, como é óbvio, não é? Salvaguardando os direitos de autor. De autor, pronto. Inclusive algum pormenor que não esteja nesta lista, nós podemos pedir à fábrica, não é? E eles também nos conseguem fornecer estes pormenores. Obviamente que não conseguimos de um dia para o outro, não é? Isso aí ainda não é possível. E não tem nada a ver com isto, mas também temos estes mesmos detalhes para o caminho de cabos. Exatamente. Ok. Temos também estes detalhes para o caminho de cabos, se necessitarem, mas isso é uma formação à parte. Pronto, da nossa parte, espero que tenha sido produtivo e proveitoso e que encontramos então no dia 18 para dar seguimento com os sistemas de captação e de baixadas, para ver se todos também aprendemos mais um bocadinho. E da nossa parte também, se sempre possível, deem-nos o vosso feedback, para nós também aprendermos com casos práticos e para os podermos discutir e eventualmente até aqui nestas sessões. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Passem um resto de dia bom. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, obrigado. Deus, bom dia. Obrigada, bom dia. Obrigado.
Bom dia, obrigado. Bom dia. Bom dia, obrigado. Bom dia. Deus, bom dia. Obrigado. Bom dia, obrigado. Bom dia, obrigado.